Amigos, ontem saiu uma pesquisa do Instituto Palver. Eu nem cheguei a repercutir muito ela, porque ontem tinha saído a da BTG Nexus, né? E aí ficar jogando um monte de pesquisas para vocês aí no mesmo dia, né? Fica gerando uma mistureba de números, né? Então eu decidi falar sobre ela no dia de hoje, né? Até porque, pelo menos até agora, não tem nenhuma nova pesquisa, né? E vamos analisar o resultado dessa pesquisa, porque o mais interessante que apareceu nela e que foi extremamente difundido lá dentro da bolha dos missionários, da galera do Partido Missão, é que a primeira pesquisa até agora que mostra Renan Santos chegando nos dois dígitos. A pesquisa Palver de ontem mostrou Renan Santos com 10% nas intenções de voto. Isso gerou, obviamente, né, um rebuliço, né, dentro da onda lá da galera Renanzete do Partido Missão e até mesmo aqui dentro do UOL, né? O UOL fez uma matéria hoje aqui tentando entender, meu Deus do céu, por que que Renan Santos chegou nos 10% na pesquisa Palver, né? Estávamos aqui somente pensando em Lula, Flávio Bolsonaro, né? Uma eleição somente de dois caminhos e agora aparece uma terceira via aqui com dois dígitos também, né? Então o UOL aí já bateu, né? Aquele desespero, já começam a aparecer umas teorias aqui do UOL, né? Sobre o porquê que isso aconteceu. Então vamos falar sobre isso daqui no vídeo de hoje, tá? Eu vou até deixar o link da matéria do UOL aí na descrição, caso você queira ler na íntegra, tá? E eu vou trazer aqui as explicações do porquê que eles acham que esse resultado aconteceu somente na pesquisa da Palver e nenhuma outra pesquisa. E eu vou trazer a minha opinião, tá? Que é bem diferente aqui da visão do UOL, já vou adiantando, tá? Então, a pesquisa Palver, que é uma pesquisa que é realizada pela internet, né? Aliás, antes de a gente continuar a matéria aqui, acho importante falarmos sobre isso, tá? As duas pesquisas que são feitas majoritariamente pela internet são as pesquisas que mais mostram o Renan Santos aí em números maiores na pesquisa, tá? Tanto a pesquisa da Atlas Intel, que normalmente sempre aparece ali mais no final do mês, quanto essa pesquisa Palver, elas sempre mostram ali o Renan Santos bem destacado em relação aos outros candidatos, né? Na Atlas Intel, o Renan apareceu ali com quase 8% das intenções de voto, e nessa pesquisa da Palver aqui apareceu com 10%, né? Normalmente as outras pesquisas ali mais tradicionais, né? Que eles ainda ficam fazendo ligação telefônica, vão lá bater na porta da casa da pessoa, ficam fazendo entrevista na rua, tende a mostrar o Renan Santos com a porcentagem mais baixa, 3, 4, 5% aí das intenções de voto, mas as pesquisas de internet sempre mostram aí o Renan mais destacado, tá? E aí o pessoal aqui do UOL começa a se questionar, tá? Por que que isso acontece, tá? De acordo com o UOL aqui, eles acham que a metodologia da Palver ajudou ele, né? Porque nessa metodologia aí, ele apareceu com os 10%, somente atrás do Pinguço Cachaceiro, que tem 44% das intenções de voto, e do Flávio Bolsonaro, que tem 40%, né? Os dois ali destacados na frente, mas o Renan aparece em terceiro lugar. Aliás, meus amigos, veja só, né? Praticamente os três aqui estão puxando todos os votos aqui da internet, né? Se a gente for analisar, né? Porque o Lula tem 44, Flávio 40, juntando os dois já dá 84. E aí tem o Renan em terceiro lugar com mais 10, né? Então aqui já vai de 84 mais 10, 94, né? 94% dos votos aqui do Instituto Palver estão distribuídos aí entre os três candidatos, né? Ou seja, o restante ali, né? Caiado, Zema, né? Augusto Cury, Samara Martins, etc. ali, né? Ou estão no traço ou estão muito perto do traço, né? Já deu para perceber aqui que é uma eleição que ela antes era polarizada em dois candidatos e aos poucos está aparecendo um terceiro candidato aí para polarizar, tá? De acordo aqui com o UOL, pesquisas online acabam por recrutar perfis que estão mais engajados politicamente, disse aí o pessoal da empresa, né, do Instituto Palver em nota. Ainda de acordo com eles, a questão é comum a outros institutos que adotam um método online, como a própria Atlas Intel, né? O Instituto Palver diz que está testando novas abordagens para minimizar esse fator. Opa, deu ruim esse negócio aqui, né? Não podia ter aparecido um Renan Santos aqui tão bem nas pesquisas, né? Deixa a gente tentar uma outra metodologia diferente. Veja só, tá? As pesquisas online, ao meu ver, elas antecipam tendências.
tá? Embora institutos que usem, né, telefone, entrevista pessoal ali, são metodologias válidas, mas são metodologias que elas acabam captando em um segundo momento aí tendências que surgem na internet. Exatamente por na internet você ter pessoas que são mais engajadas politicamente, essas pessoas mais engajadas, principalmente quando vai chegando perto das eleições, elas vão engajando ou vão influenciando outras pessoas que não estão tão engajadas. Então, ao meu ver, a metodologia da Palver, embora eles não, pelo jeito, não estejam tão felizes com a própria metodologia deles, né? A metodologia da Palver e a pesquisa e a metodologia da Atlas Intel, ao meu ver, são metodologias mais fidedignas até do que as outras aí de outros institutos, porque eles captam antes aquilo que depois vai ser visto nas urnas futuramente. E ao meu ver está mais alinhado com o que eu vejo da realidade, porque se você for analisar, tá, independente, tá, de eu ser um grande fã do Renan Santos, né? Mas a gente tem que analisar números, tá? Por exemplo, a gente teve a sabatina da Globo aí, da Globo News na semana passada. Cara, foi disparado o número de pessoas que assistiram a sabatina do Renan Santos em relação à galera que assistiu sabatina de Caiado, que assistiu sabatina de Zema. A quantidade de cortes que apareceram na internet ali das falas do Renan Santos foi infinitamente muito maiores do que a dos outros candidatos. Infelizmente, a gente não consegue mensurar isso em relação a Flávio e Lula, porque nenhum dos dois participaram da sabatina. Mas a gente percebe, pelo menos do Renan, em relação aos outros candidatos, né? Porque nas pesquisas convencionais, né, aparece ali que Caiado e Zema e Renan tá tudo junto e misturado. Mas se você for ver ali o nível de atenção na internet, cara, a quantidade de pessoas que param para assistir o Renan é infinitamente maior do que a quantidade de gente que para ver Caiado e Zema. Pera lá, isso daqui deve significar alguma coisa. Se mais pessoas dão atenção para uma pessoa, obviamente é porque elas gostam mais dessa pessoa e tendem a talvez votar muito mais nessa pessoa do que numa outra pessoa que elas não têm vontade, paciência, interesse em assistir. Então eu particularmente acho muito estranho essas outras metodologias, Datafolha, Quaest, BTG, né, que sinceramente, né, os resultados delas mostram Renan no mesmo balaio das outras pessoas. Eu tendo a confiar muito mais aqui num resultado uma Palver, que mostra um Renan com 10, um Caiado com 2, um Zema com 2. Eu acho muito mais confiável, me parece muito mais plausível com o que eu vejo da realidade, principalmente da realidade aí de redes sociais, do que esses números aí que outras pesquisas trazem, tá? Então, de acordo aqui com o cara da Palver aqui, em candidaturas que têm uma militância digital mais forte, é possível que exista um viés de participação nas pesquisas que usam a metodologia de coleta online. Nesse caso, a militância, ao se deparar com a pesquisa, faz a opção por responder, ou seja, as pessoas estão animadas, estão querendo realmente mostrar que elas gostam daquele candidato. E essa animação, mais cedo ou mais tarde, vai influenciar outras pessoas da família. Então eu acho que é uma tendência muito mais positiva. O questionário da Palver aqui consultou 5.000 pessoas do dia 3 ao dia 7 de agosto, tá? Tem um nível de confiança aí de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, tá? E o UOL destaca aqui que o resultado da Palver destoa bastante do mesmo resultado que foi dado ontem pela BTG Nexus, né? Saíram essas duas pesquisas ontem. A pesquisa da BTG eu trouxe para vocês aqui no canal. Renan aparece com 4%. E aí no mesmo dia sai a pesquisa da Palver que mostra o Renan com 10%, como eu disse, tá? Eu tento a confiar mais aí no número da Palver do que no número da BTG. Até porque a BTG a gente sabe que é muito parça do Lula, né? Não que eu esteja dizendo que a pesquisa é manipulada, né? Mas de qualquer maneira, né? Eu acho estranho esse resultado, tá? Renan Santos, né, para quem não sabe, é cofundador do MBL, Movimento Brasil Livre, e é o presidente do Partido Missão, que é o partido no qual ele é candidato nessas eleições, né? Da militância dele tem uma forte atuação nas redes sociais, e hoje o Renan Santos tem aí 2,2 milhões de seguidores no Instagram e praticamente 1 milhão aí no TikTok, tá? Então tá aí, né, o UOL tentando explicar, né, por que eles acham que o Renan aparece com 10% da Palver e nas outras não, né? Porque é uma pesquisa online, a militância digital é mais engajada, né? Enfim, né? Ao meu ver, tá totalmente coerente, né? Realmente a militância digital ela é mais engajada e, ao meu ver, o Renan Santos faz hoje muito mais barulho na internet, de fato, né? A gente tem um número enorme de pessoas que não são
estão conectados com a internet que ainda não conhecem Renan Santos. Mas essas pessoas, elas tendem a ser muito influenciadas e vão ser cada vez mais pela galera da internet, tá? Tem muita gente ali, né, principalmente os mais jovens, que influenciam voto de pai, mãe, de avô, de irmão, né, da família inteira. Então, esses jovens engajados aqui, né, que são a maior parte do público do Renan, eles acabam gerando um efeito de contágio, de contaminação, digamos assim, de outros elementos da família ali que não são tão conectados com política e podem fazer com que realmente o Renan tenha mais votos. Então, esse é um efeito que eu vejo que essas pesquisas geram, pesquisa tipo Palver ou da Atlas Intel, e que as pesquisas tradicionais elas não puxam, porque elas ficam lá pegando aquela galera mais desengajada, que não tá muito animada com política para fazer pesquisa. Galera que fica atendendo ligação telefônica. Quem que atende ligação telefônica em dia de semana, horário comercial, cara, é a galera, né? Ou são os aposentados que já estão ali mais de boa, ou é a galera do Bolsa Família que não quer saber de trabalhar e que também não tá muito ligada com política, né? Então, né, ou ficar batendo na porta das casas das pessoas lá para fazer pesquisa, né? Eu acho que são métodos muito arcaicos, tá? O método da internet eu acho que é um método que está mais alinhado com a realidade, né? Embora o próprio pessoal da Power aqui não está muito satisfeito, né? Estamos testando novas abordagens aqui, vamos testar, né? Acho que eles ficaram incomodados aqui, né, de ver uma terceira via surgindo. Mas de qualquer maneira, tá aí a opinião da galera do UOL, tá aí a opinião do pessoal do Instituto Palver e tem também a minha opinião aí a respeito sobre essa questão do porquê que o Renan Santos aí tá furando a bolha e já aparece com 2 dígitos aqui na pesquisa deles, né, com viés de crescimento, com viés de incomodar bastante aí o Flávio Bolsonaro, né? Ou quem sabe até superar o Flávio aí nesse primeiro turno, tá? Mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua aí nos comentários, né? Se você tende a acreditar mais nos resultados de pesquisas como essa da Palver, que é feita 100% pela internet, ou você acredita mais nas metodologias tradicionais lá de Datafolha, Quaest, BTG, né, que ficam ligando para as pessoas, ficam batendo na porta da casa delas para querer saber em que elas vão votar. Enfim, diz aí nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar e entender melhor aí o que vem acontecendo nos bastidores da campanha do Renan Santos, que deu um belo de um salto aí, né? E já aparece com 2 dígitos, pelo menos na pesquisa do Instituto Palver. Se você gostou desse conteúdo, não esquece também de deixar o seu like, deixar sua curtida e não esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que todo santo dia temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo nos bastidores da política e da geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.